Prefeitura de Sorocaba libera verba ao esporte depois de declaração que o time da LSP poderia acabar. Escola de Judô oferece de graça aulas da modalidade para crianças da periferia de Sorocaba. E na terceira reportagem da série Pet Animal, vamos conhecer uma veterinária que tem praticamente um zoológico dentro de casa. Olá, muito bom dia. Obrigado pela sua companhia aqui no Noticidade Manhã. A gente começa esta edição da quinta-feira, 21 de março, com as informações do trânsito. Repórter Renato Diniz, que está na central de monitoramento da URBS em Sorocaba e tem as informações atualizadas do trânsito da região. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Olha, pelas câmeras de monitoramento da URBS, não observamos pontos de alagamento aqui em Sorocaba, também nenhum registro de acidentes. A gente vê a movimentação agora na altura da Praça Lions, ali pela Avenida Dom Aguirre. O movimento é maior na chegada dos veículos que vêm do sentido Castelinho para o sentido centro. E também a gente observa a Praça Dom Tadeu Strunk. Essa a gente observa uma movimentação grande dos carros que vêm do sentido Votorantim para o sentido centro de Sorocaba. E olha, é importante a gente lembrar, por causa da chuva, o motorista precisa ter uma atenção redobrada na pista, manter uma distância segura em relação ao carro da frente, frear um pouquinho antes do que está acostumado, também dirigir com uma velocidade um pouquinho mais baixa do que está acostumado e, claro, acender o farol baixo. Fernando. Renato, obrigado. E como é que você tem as informações das rodovias da região, Renato? Temos sim, Fernando. O motorista vai enfrentar dores de cabeça. Por exemplo, na Raposo Tavares, de Tatuí, com sentido Itapetininga, na altura do quilômetro 156, trecho da rodovia está interditado por conta de obras. E na chegada de São Paulo, pela Anhanguera, teve um acidente na altura do quilômetro 22, no sentido capital. Por conta desse acidente, o motorista vai enfrentar lentidão, já que a faixa da direita está interditada. Na Raposo Tavares, no sistema Raposo Castelo Branco, a lentidão é por causa do excesso de veículos. Lembrando que na capital hoje o rodízio é para carros com placa de final 7 e 8 que não podem circular no centro expandido da capital. Obrigado, Renato, por enquanto, pelas informações. Então, só lembrando ao motorista que segue no sentido de São Paulo pela Anhanguera, no quilômetro 22, atenção que o trecho ali está um pouco mais lento, então todo cuidado é pouco, principalmente com a pista molhada. E agora vamos saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã, com Karina Pachiega. Nos Estados Unidos, câmeras de segurança de um ônibus escolar flagraram a estupidez de um motorista em Tampa, no estado da Flórida. As imagens divulgadas na internet são revoltantes. Uma menina de 8 anos está na escada quando, de repente, o motorista dá um chute na garota que cai para fora do ônibus. Repare que a mulher do lado de fora arrasta a menina pelo chão. Ela tenta se levantar, mas os dois não a deixam ir embora. As imagens foram divulgadas pelo gabinete da Procuradoria do Estado. O motorista foi acusado de abuso de crianças agravado. 4 policiais civis do Departamento de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, e 2 traficantes foram presos ontem pela Polícia Federal de Sorocaba. Os 4 investigadores foram detidos na capital paulista, já os 2 traficantes em Porto Esperidião, no estado do Mato Grosso, na fronteira do Brasil com a Bolívia. O delegado da Polícia Federal, Fernando Bonsac, informou que as prisões fazem parte da investigação que surpreendeu 3 policiais civis suspeitos de colaborar com traficantes. Os agentes escoltavam o transporte de 308 quilos de cocaína na rodovia Castelo Branco no dia 16 de fevereiro deste ano. 2 policiais também eram do DENARC e 1 de Sorocaba. Esse chegou a atuar na DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Um homem de 33 anos foi preso depois de confessar que praticava abuso sexual contra a enteada de apenas 8 anos de idade. O caso foi no Jardim Califórnia, na zona norte de Sorocaba. A mãe da criança acionou a polícia depois que ela contou as atitudes do padrasto. O suspeito foi preso em casa e encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. Também em Sorocaba, um taxista teve o carro roubado e em seguida foi atropelado. Segundo a polícia, a vítima foi chamada para levar 2 homens a um supermercado no bairro Parada do Alto. Quando ele chegou ao local, os suspeitos anunciaram o roubo. Um deles estava armado com uma faca. A vítima conseguiu fugir a pé, mas foi atropelado na rodovia Raposo Tavares.
O motorista que o atropelou fugiu sem prestar socorro. Os assaltantes abandonaram o táxi e fugiram sem deixar pistas. O taxista foi socorrido ao hospital regional com ferimentos no braço. Funcionários da empresa Transpolix, responsável pela coleta de lixo hospitalar em Sorocaba, paralisaram os serviços. Os trabalhadores alegam que recebem salários atrasados e, neste mês, ficaram sem vale alimentação e cesta básica, além do convênio médico, que foi rompido há 5 meses. Eles se reuniram com a diretoria, mas não houve acordo. Portanto, a greve continua. Olha só, essa é para quem gosta de ir para a cozinha e preparar refeições. O SESI de Sorocaba está com inscrições abertas para o programa Alimente-se Bem. O objetivo é ensinar diversas receitas com cascas, talos e folhas de frutas, legumes e verduras. Sobre isso, eu volto a falar com o repórter Renato Diniz. Renato, quem nos acompanha vai poder fazer aí uma refeição muito mais saudável e nutritiva e o melhor, sem desperdício? Exatamente, Fernando, uma opção mais saudável, mais econômica e também o cozinheiro de plantão vai aprender um prato novo para estimular a criatividade. Olha, sobre isso eu converso agora com a nutricionista do SESI, Joyce Casas. Bom dia, Joyce. Bom, quais são os benefícios de consumir, por exemplo, as cascas, as folhas? Que benefícios tem para o corpo? Bom dia. Bom, principalmente elas vão trazer para o nosso organismo mais fibras, mais nutrientes como vitaminas e minerais. E aí elas ajudam, por exemplo, o intestino não funciona sem as fibras, né? Entre outros órgãos do nosso corpo que são de extrema importância. E a gente pudesse citar alguns exemplos de legumes e frutas que normalmente a gente não aproveita, o que poderia aproveitar. Bom, primeiro tem a melancia. A melancia a gente só utiliza a polpa, né, a partinha vermelha. A gente pode utilizar também a branca e a própria casca da melancia. A abóbora também, a gente utiliza a casca, a polpa e as sementes. Então a gente pode utilizar integralmente os alimentos sem medo, com algumas receitas um pouco inusitadas. No caso da programação, o que a gente pode destacar? Então, nós teremos no mês de abril a culinária japonesa, assim, só que não são as receitas tradicionais, né? Elas são todas adaptadas do programa Alimente-se Bem. Então, nós vamos utilizar as cascas, casca de banana e etc. Vamos ter também um curso de arroz e risotos, também para utilizar essas partes dos alimentos. Vamos ter um jantar prático, que são receitas para fazer numa panela só, para uma pessoa. São receitas bem práticas para não ter muita louça para lavar depois. E também um outro curso de frutas e hortaliças, que também são receitas muito diferentes para utilizar esses ingredientes. Tá, ok, muito obrigado. Importante lembrar que é para o público em geral. E para se inscrever, a Secretaria do SESI fica no bairro Mangal, na rua Duque de Caxias, número 494. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para ressaltar a importância desta data aqui na região, nós voltamos ao vivo com o repórter Renato Diniz. Renato. Olha, Fernando, é interessante a escolha desse dia, 21/3. A maioria das pessoas tem 23 pares de cromossomos. A razão é genética, a maioria das pessoas tem 23 pares de cromossomo. No caso de quem tem síndrome de Down, ao invés de um par, são 3 cromossomos no que seria o par 21. Então, 21/3, 21 de março, a escolha dessa data. Sobre esse dia, eu converso agora com o dirigente da comunidade Felicidade Down, Tomás André dos Santos. Bom, o que a gente pode destacar na forma como os pais e familiares de quem tem a síndrome de Down pode ajudar conhecendo a síndrome de Down? Bom, os pais têm que, primeiramente, fazer uma aceitação, aceitar o filho, né, e buscar informações. A gente percebe que a síndrome de Down é solucionada através da informação. Então, quanto mais os pais conhecem sobre a síndrome, mais resultados positivos eles vão ter com seus filhos. Quais são as lutas, as reivindicações de familiares e de pessoas com síndrome de Down? O mundo está avançando rapidamente. Hoje, as lutas são por oportunidades. Os Downs querem reivindicar a sua posição na sociedade. A gente luta pela autonomia e pela independência das pessoas com síndrome de Down. Como funciona a comunidade? A comunidade é uma congregação de familiares, amigos, pessoas que se interessam pelo assunto. Hoje, em Sorocaba, nós temos mais ou menos na nossa comunidade cerca de 500 famílias que interagem, buscando em conjunto a integração dessas pessoas na sociedade. Bom, e para comemorar essa data, a comunidade está preparando uma atividade para o fim de semana, né? Como vai ser essa atividade? O Dia Internacional da Síndrome de Down ele é comemorado já
há 8 anos no mundo. No Brasil, nós fazemos isso há 7 anos aqui em Sorocaba, a Felicidade Down que faz. E nós fazemos a comemoração muito importante porque destaca o dia, leva o tema para a sociedade e nós fazemos uma grande festa. A nossa festa vai ser no dia 24 agora, no domingo, e a festa é dirigida para as pessoas com síndrome de Down e seus familiares, mas a gente também recebe outros convidados, então nós estamos à disposição, quem se interessar no evento, é um evento que tem um número de convidados selecionados, mas a gente está aberto, é só ligar para a gente no 3221-4377 que a gente pode encaixar o interessado nesse grande evento, né? Tem uma pergunta do estúdio, Fernando. Renato, pergunte ao nosso entrevistado uma dúvida que sempre fica para as pessoas que vão lidar com os portadores de síndrome de Down. O tratamento, ele deve ser um tratamento normal, nós já sabemos, mas nem todo mundo sabe desse tipo de tratamento, como lidar com essas pessoas. É um tratamento normal, não é isso? O Fernando, apresentador, está fazendo a pergunta: como lidar com as pessoas que têm a síndrome de Down? Forma de tratamento, como ele deve ser tratado com uma pessoa, de que maneira? Nós devemos lidar da maneira mais próxima do normal possível. O que a gente cobra dos pais hoje em dia, a postura correta, é que ele eduque o seu filho da maneira mais normal possível. E a questão de como lidar esbarra na questão do preconceito. Muita gente pensa que quando você chega perto de um deficiente, seja um Down ou outro, e você se coloca numa postura na retaguarda, isso aí não é preconceito, é falta de informação. Então é por isso que a gente leva a informação. Então a pessoa, quando vai conversar com o Down, conversa normalmente. Os Downs hoje, eles estão desenvolvidos, eles tratam de qualquer assunto, eles estão capacitados para interagir com a sociedade de uma maneira que pode surpreender muita gente. Ok, muito obrigado. E olha, hoje na Câmara Municipal haverá uma homenagem às pessoas com síndrome de Down, está prevista para acontecer depois do encerramento da sessão desta quinta-feira, por volta do meio-dia. Fernando. Obrigado, Renato, pelas informações e um bom trabalho. Espaço agora aberto para a solidariedade. Há 7 anos, uma escola de judô em Sorocaba oferece de graça aulas da modalidade para crianças de bairro da periferia da cidade. Embora os golpes pareçam violentos, a palavra judô significa caminho suave. Praticado como arte marcial, ele tem como filosofia integrar o corpo e a mente. A técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente. A vitória representa para os mestres o fortalecimento espiritual. Mas nas academias, o que é passado é algo mais além da luta, o contato físico. Shayla, de 12 anos, aguarda ansiosa para as aulas semanais. Ela é uma das integrantes do Judô na Faixa. Ele me ajudou demais na minha disciplina, na minha vida, a melhorar as minhas coisas, assim. E minha paixão por ele é muito grande. Agora que eu entrei, não quero sair nunca mais. O projeto na Vila Barão, zona oeste de Sorocaba, surgiu em 2007, idealizado pelo lutador e empresário Vlamir Ferreira Dias. Quando começou, eram 50 kimonos. A procura foi grande, o empresário foi à luta, procurou ajuda, apoio de amigos. E hoje, 320 crianças a partir dos 5 anos praticam o judô na faixa. As aulas são de segunda a sexta-feira e tem ajuda de voluntários. Yandra é esposa de Vlamir e apoia a iniciativa. A gente viu crianças assim, que poderiam ser encaminhadas, né, para as drogas, para um mundo que a gente não quer ver para criança nenhuma. Então essa luz no fim do túnel, na verdade, né, que a gente deu para eles, isso não tem nada que pague. Eu comecei num projeto desse, né? Comecei num projeto social, né? Me deram oportunidade para eu poder praticar o judô. Também não tinha condição de uma academia e tudo mais, então eu aprendi, né, o judô e comecei a ensinar o judô enquanto aluno, né? E agora eu tenho a oportunidade de ser professor de judô. Então a minha satisfação é muito grande ver meus alunos participando de um campeonato, ganhando uma medalha, entendendo o valor do esporte, né? Por meio do esporte, esses jovens sonham cada vez mais. Participar de campeonatos, né? Vencer campeonatos, estar na primeira divisão do judô
É tentar dar o melhor de si dentro do tatame. Parabéns pela iniciativa. Se cada um fizer um pouquinho, a gente tem um mundo melhor. Após a declaração de que a Liga Sorocabana de Basquete poderia acabar, a Prefeitura de Sorocaba liberou a verba ao esporte. Mas será que isso convence o time a ficar na cidade? Em quadra, o time arrebenta. Principalmente quando está em casa. Pelo Novo Basquete Brasil este ano, foram 15 jogos e 9 vitórias. A LSB dá orgulho ao torcedor sorocabano. Mas toda essa magia pode ter um fim. Uma declaração do técnico e presidente do clube, Rinaldo Rodrigues, no último jogo, deixou os torcedores de cabelo em pé. Ele disse que a Liga Sorocabana de Basquete pode acabar. Rinaldo, que história é essa? Eu acho, veja bem, o nosso time ele é um franqueado. O nosso time está chegando no final do campeonato e eu vejo que meus jogadores, muitos têm propostas para jogar fora. O fato da prefeitura ter liberado a verba ao esporte da cidade, bloqueada desde o início do ano, depois de denúncias de mau uso do dinheiro, não é garantia de continuidade. O valor costuma ser utilizado apenas para a logística do time, como pagamentos de hotéis e passagens. Quem banca os salários dos jogadores são os patrocinadores. A cada ano que a liga cresce, os custos crescem. Então a gente vai precisando mais das empresas privadas, dos apoios. Então fica difícil você manter um alto nível. De qualquer maneira, o técnico garante que antes de qualquer atitude, vai cumprir com os compromissos da equipe. A gente está querendo melhorar o projeto para 2013, 2014 e sonhar, quem sabe, no Sul-Americano. E as empresas que querem aparecer, estamos aí para conversar, né? Nós temos muitas empresas em Sorocaba. É hora de falar do tempo. A quinta-feira amanheceu chuvosa e nublada na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que deve ter temperaturas um pouquinho mais altas hoje, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Tatuí tem mínima de 20 graus e a máxima não passa dos 29. Mesma máxima prevista para Jumirim. Em Várzea Paulista, as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Em Piedade, as temperaturas ficam mais baixas, com mínima de 17 e máxima de 26 graus. Na terceira reportagem da série Pet Animal, nós vamos mostrar o trabalho e a paixão de uma veterinária de Sorocaba, que, sem perceber, montou dentro de casa um mini zoológico. Para se ter uma ideia, são mais de 30 animais. O início da manhã, a parte mais esperada do dia. É quando as espécies recebem alimento e cuidados. Carlos, que já trabalhava com animais no Peru, terra natal, explica a importância de manter o horário da alimentação. Nós tratamos os bichos de dar alimentação o mais cedo possível. Para quê? Porque as aves em hábitat natural, eles cedo, nas primeiras horas da manhã, procuram a alimentação em hábitat natural, procuram e durante a tarde também. À tarde já a alimentação é um pouco mais tranquila, então. Os animais, todos silvestres, vivem separados por espécie e recebem refeições diferenciadas. O tucano de 2 anos encanta pela beleza natural. O colorido contrasta com o preto e branco das penas. Por ser comprido, o bico grande e oco não é muito forte, o que o leva a ser delicado na hora de comer. A ração tem as mesmas propriedades dos alimentos encontrados na natureza, como frutas e folhas. Na casa, em um condomínio em Sorocaba, tem ainda o furão, o sagui,
papagaios e muito mais. Maria Isabel é a responsável por dar a esses bichos qualidade de vida, mesmo que em cativeiro. Ela acolheu a maioria que sofreu abandono. A veterinária explica que a sobrevivência deles na natureza seria impossível, já que muitos nasceram ou estão engaiolados há muito tempo. Uma irresponsabilidade de quem compra ou os retira do habitat. As pessoas acabam comprando quando é pequenininho e esquecem que o bicho cresce e vive muitos anos ainda, né? Então a gente acaba pegando para poder cuidar, que é nascido em cativeiro, a gente não consegue colocar de volta à natureza, né? A paixão está estampada na roupa. Preocupada com a situação dos animais, Maria Isabel montou uma ONG. Ela tem autorização do IBAMA para abrigar as espécies em casa. Trabalho que dá prazer e, claro, muita despesa. Tem que trabalhar muito por fora para poder manter eles, porque o custo é realmente muito alto, tem muito trabalho. A gente não pode simplesmente jogar a comida, né? Tem que tratar, tem que limpar, tem que ter alguém para olhar. Como veterinária eu não tenho gasto, porque eu já faço essa parte, mas tem gasto de medicação quando precisa. Como todos são criados em cativeiro, eu até arrisquei um pouquinho. Este aqui, ó, é o gavião carijó. Ele tem menos de 2 anos de idade, chegou aqui há 4 meses. E olha só como ele é manso. As araras canindé encantam o tratador. Anderson começou a cuidar de animais há 10 anos, mas a paixão por eles é bem antiga. Essa paixão ela veio desde criança, ela vem muito mais além antes mesmo de estar trabalhando com eles, entendeu? E o contato com eles é muito bom. Os silvestres reinam em absoluto no quintal, mas não há como negar que esta dupla é bem simpática. Muito bonito. Amanhã na série Pet Animal vamos mostrar o mercado financeiro que gira em torno dos apaixonados por bichos exóticos. Você não pode perder. E o Noticidade Manhã fica por aqui. O nosso bom dia especial vai para toda a população de Iperó e Itupeva, que hoje completam 48 anos. Parabéns às cidades. Outras notícias da região você confere logo mais à 1 da tarde com Nolan Robertos no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso!